Serial killer ou entidade? A verdade sombria por trás do caso nunca resolvido. Ela não sabia exatamente o que viu. Tinha 7 anos. A memória foi armazenada como um ruído abafado atrás de outra lembrança mais segura. O cheiro de pão queimando vindo da cozinha da avó. O som da televisão ligada sem ninguém assistir. A luz azulada da madrugada vazando pela fresta da janela. Mas o que estava atrás de tudo isso nunca foi embora. Um ruído que ela nunca descreveu, mas que voltou a aparecer anos depois no meio de uma entrevista sobre casos esquecidos. Seu nome é Clara Feist. Vive atualmente sob outra identidade, em um lugar que não aparece nos mapas comuns. E foi ela quem viu a primeira vítima do caso Arkenfeld ainda viva. Foi ela quem entrou naquela casa minutos antes do símbolo ser desenhado. E foi ela quem ouviu a frase que ninguém conseguiu traduzir, mas que hoje, depois de tanto tempo, ainda repete sem saber o que significa. Na época, a investigação descartou seu depoimento. Consideraram-a uma criança com imaginação sensível. O trauma teria embaralhado os sentidos. As autoridades não queriam mais perguntas, só encerramentos. Mas Clara não esqueceu. Por 23 anos, não falou com ninguém sobre aquela noite. Até que começou a ouvir de novo o som. O mesmo som que ecoava pelas paredes do quarto antes da polícia chegar. Um som de batidas compassadas, como madeira sendo arranhada por dentro. Como se algo quisesse sair, ou entrar. Foi esse som que a fez buscar ajuda. Não com terapeutas, não com padres, mas com um pesquisador que estava recolhendo relatos apagados da história oficial. O nome dele era Dieter Hausmann, ex-investigador alemão, afastado por conduta inadequada após sugerir que um dos casos em que trabalhou tinha traços de influência não humana. Clara o procurou anonimamente. Enviou um áudio, breve, apenas 7 segundos. Mas nele sua voz soava como se estivesse sendo puxada para baixo, como se a pressão daquilo que lembrava ainda estivesse presente. Ela dizia: "Eu vi quando ele desenhou o círculo, e ele não usava mãos." Dieter viajou imediatamente. A encontrou em um abrigo para mulheres em estado de risco psicológico. Estava lúcida, em silêncio. Havia marcas nas palmas das mãos. 4 riscos paralelos, como de garras. Ela dizia que as marcas surgiram quando o som voltou. E então começou a falar. Por 3 horas seguidas. Sem pausas, sem se contradizer. Descreveu a casa da vítima com detalhes que só seriam confirmados anos depois, quando os relatórios oficiais foram liberados. Disse que a mulher estava sentada no chão de costas, balançando o corpo lentamente, como se estivesse ouvindo música. Não havia som algum, mas Clara afirmava que sentia a vibração no peito. Uma frequência grave, repetitiva, hipnótica. E então, viu o símbolo, não sendo desenhado, mas surgindo, como se estivesse sendo queimado do interior para fora. Disse que não havia fogo, nem fumaça, apenas o cheiro de ferro quente e o som, aquele som, ficando mais alto. E então ela viu, não uma figura, mas um deslocamento no ar, como calor subindo do asfalto. Algo estava ali, deformando o espaço, contorcendo a luz. Não falou, não moveu nada. Mas a mulher parou de balançar, olhou diretamente para Clara e sussurrou algo que ela nunca esqueceu, mesmo sem entender. Palavras que pareciam não ter vogais, palavras que não pertenciam ao idioma humano. Desde então, Clara carrega esse som dentro de si, disfarçado, abafado, mas presente. E com o tempo, aprendeu a reconhecê-lo em outros lugares. Em vozes distantes, em músicas antigas, em áudios de rádio fora de sintonia. E o mais assustador, em outros relatos. Pessoas que estiveram próximas às vítimas, pessoas que escutaram a mesma frequência, como se aquilo estivesse testando formas de se comunicar, como se estivesse treinando a linguagem humana. Hoje, Clara vive isolada, mas registra tudo: vozes, ruídos, sonhos. Diz que sente quando alguém novo é tocado. Diz que o padrão se repete. Primeiro, a insônia.
Depois a alteração da percepção sonora. Em seguida, os reflexos. Por fim, o som. Sempre o som. E então, a necessidade de falar, de contar, de passar adiante. Ela nunca voltou para a cidade, mas desenha a planta da casa até hoje, sempre com um cômodo novo, sempre com uma porta fechada. E diz que quando essa porta for aberta, todos vão ouvir, mesmo quem não quer escutar. O que se fala sem palavras, o que se ouve sem som, o que se repete sem nunca ter sido aprendido. É assim que começa o enigma mais profundo de Arkenfeld. A linguagem que não tem origem, não possui alfabeto, não pode ser traduzida, mas se instala em quem escuta. Uma série de áudios recuperados de fitas danificadas traz trechos em que as vítimas murmuram frases que não pertencem a nenhum idioma conhecido. Foram analisadas por linguistas, criptógrafos e especialistas em línguas mortas. Nenhum padrão identificável, nenhuma estrutura gramatical convencional, mas havia ritmo e havia repetição, como se mesmo o que era impossível de compreender ainda obedecesse a uma intenção, uma lógica interna que ainda não havia sido decifrada. Tudo começou com o terceiro corpo encontrado em Arkenfeld. Ao lado da vítima, uma gravação em fita cassete. O áudio estava danificado, mas após restauração parcial, um trecho ficou audível. Uma voz feminina, com timbre alterado, repetia 4 sílabas com intervalos precisos. Os peritos acreditaram ser delírio, mas dias depois, uma criança, filha de um policial envolvido no caso, começou a repetir as mesmas sílabas durante o sono. Ela nunca escutou a gravação, não teve acesso à fita, mas pronunciava com perfeição a sequência de sons. Essa transmissão involuntária foi o primeiro sinal de que não se tratava apenas de linguagem. Era algo mais profundo. Uma frequência mental que se alojava como uma semente e que podia florescer a qualquer momento. Ao estudar os espectrogramas das vozes, foi detectado um padrão acústico invisível a ouvidos humanos, mas perceptível por equipamentos de medição. Um subnível de frequência que provocava reações fisiológicas em ouvintes sensíveis: sudorese, taquicardia, desorientação. Em 2 casos, desmaios. E, em um deles, convulsão. As vítimas que sobreviveram aos primeiros contatos com esse padrão desenvolveram o mesmo comportamento. Primeiro, começaram a escrever símbolos que não sabiam desenhar, linhas que se entrelaçavam em espirais e ângulos impossíveis. Depois começaram a murmurar enquanto dormiam. Sons gravados e reproduzidos posteriormente indicaram que todos repetiam as mesmas variações fonéticas, com entonações muito similares, mesmo entre pessoas que não se conheciam e viviam em regiões distintas. A hipótese emergiu. A linguagem não estava sendo ouvida, mas sim despertada, como se já estivesse ali dentro, como se o símbolo, o olho ramificado, fosse apenas a chave para destravar um arquivo ancestral enterrado no inconsciente coletivo. Um grupo de estudiosos do comportamento linguístico propôs a existência de uma protoforma pré-humana, uma estrutura de comunicação que antecederia os idiomas falados, baseada em ressonância e resposta emocional. Não palavras, mas sons que ativavam memórias primitivas. Não conceitos, mas impulsos. E esses impulsos, ao serem ouvidos, ativavam fragmentos de comportamento, como programas esquecidos sendo reexecutados. A prova mais concreta disso veio com o caso de um homem que começou a escrever textos durante o sono. Ele não tinha histórico de sonambulismo, nem qualquer conhecimento em línguas mortas. E, no entanto, suas anotações noturnas seguiam um padrão linguístico semelhante ao sumério fonético, misturado a traços de sânscrito arcaico e glifos maias. Quando confrontado, não se lembrava de ter escrito nada. Os textos, ao serem lidos por um especialista, descreviam imagens recorrentes nos sonhos dos infectados, uma porta de pedra no centro de um campo de cinzas, e vozes atrás dela, não suplicando para sair, mas chamando, calmamente, repetidamente. Um experimento sigiloso foi conduzido. Uma dessas frases foi reproduzida para um grupo de voluntários com histórico emocional neutro.
Dos 20 participantes, 14 relataram sentir presença no ambiente. 5 tiveram episódios de sonambulismo naquela mesma noite. 1 desapareceu. Esse desaparecimento nunca foi oficialmente vinculado ao experimento. Mas entre os pertences do voluntário, havia um bloco de notas com o símbolo desenhado na última página. E embaixo a frase: "A palavra não precisa ser entendida, basta ser escutada." Isso levou a uma nova teoria. A linguagem não buscava comunicação. Ela não queria ser compreendida. Ela queria apenas existir, circular, reproduzir-se. Não como um código, mas como um parasita. Uma entidade simbiótica que usava a mente humana como veículo. A partir do momento em que era escutada, mesmo que inconscientemente, ela se alojava. E dali em diante, bastava tempo. Tempo até o hospedeiro sonhar. Tempo até ele falar. Escrever. Repetir. Porque a linguagem não era uma criação da entidade. Ela era a entidade. E ao ouvir, você já se tornou parte dela. Não é possessão. Não é histeria coletiva. É imitação. Mas não aquela que parte da vontade ou da curiosidade. É um espelhamento que nasce sem controle, como se o corpo fosse programado para repetir gestos, rituais, padrões comportamentais que ele nunca aprendeu conscientemente. A síndrome de espelhamento involuntário começou a ser observada tardiamente, quando os primeiros envolvidos no caso Arkenfeld já estavam mortos, desaparecidos ou institucionalizados. Não se trata de pessoas próximas às vítimas diretas, mas de terceiros, profissionais, civis e até visitantes que sequer chegaram a ver as cenas dos crimes. O padrão é o mesmo. Depois do contato com os arquivos sonoros ou visuais relacionados ao símbolo, o indivíduo começa a repetir comportamentos ligados às vítimas originais, muitas vezes sem saber que está fazendo isso. Foi assim com Daniel Verhoeven, técnico de áudio convocado para digitalizar as fitas deterioradas do antigo arquivo policial de Arkenfeld. Durante a limpeza de ruídos em um dos trechos, ele começou a murmurar. Ao início pensou que estivesse apenas vocalizando a concentração, mas as frases captadas por um microfone de teste que estava ativado sem intenção revelaram um conjunto específico de palavras que se repetiam com exatidão. Palavras que constavam em uma das transcrições do diário da quarta vítima. Palavras nunca divulgadas. Daniel não conhecia o conteúdo, mas havia escrito, palavra por palavra, com os mesmos erros ortográficos, as mesmas pausas, a mesma entonação. O que começou como murmúrio evoluiu em poucos dias para escrita automática. Textos em cadernos, blocos de notas, rascunhos em papel higiênico, com padrões idênticos aos encontrados em páginas recolhidas da casa da vítima. Em outro caso, uma mulher chamada Rebecca, estudante de psicologia que analisava o impacto de narrativas traumáticas em estudos de caso, começou a desenvolver marcas nos punhos, pequenos arranhões em padrões circulares. Após ouvir uma única vez o trecho restaurado de um áudio coletado da segunda cena de crime. Não foi automutilação, segundo ela. As marcas surgiram sem que ela se desse conta. As câmeras do dormitório estudantil mostraram que ela permanecia imóvel durante a noite. Mas ainda assim, as marcas aumentavam. O mais perturbador é que, ao serem comparadas aos registros fotográficos, os padrões coincidiam com as cicatrizes da vítima original. Localização, ângulo, até mesmo o número de arranhões. Tudo era idêntico. Essa repetição involuntária não se limita a traços físicos. Há relatos de pessoas que mudaram a caligrafia sem praticar, reproduzindo escritas específicas das vítimas. Há registros de alterações de fala, sotaques, vocabulário, alinhando-se aos registros sonoros do caso. Em pelo menos 2 pacientes em acompanhamento, o padrão de sono se ajustou exatamente à rotina da vítima investigada. Mesmo o número de horas dormidas, as posições corporais durante o sono e os momentos em que despertavam coincidiram com o diário da vítima, anotado nos meses que antecederam o assassinato. Nenhuma explicação psicológica convencional
dá conta dessa duplicação de comportamento. O que os investigadores começaram a chamar de espelhamento profundo parece funcionar como uma forma de transmissão simbólica não verbal. Algo que não se propaga por imitação consciente, mas por sintonia, como se o cérebro, exposto ao símbolo ou à linguagem da entidade, fosse reprogramado para repetir um padrão energético específico, como se por um instante os circuitos internos da mente se alinhassem com o de alguém que já foi atravessado pela mesma presença. Essa hipótese encontra apoio em estudos neurocientíficos sobre neurônios espelho, células responsáveis por permitir que o cérebro humano aprenda observando. Mas no caso de Arkenfeld, não há observação direta, apenas uma exposição tangencial, simbólica, incompleta. E mesmo assim a repetição ocorre com precisão cirúrgica. As vítimas dessa síndrome não se reconhecem mais após o processo. Passam a escrever nomes que nunca ouviram, desenhar lugares que nunca visitaram, sonhar com cenas que, ao serem descritas, correspondem a fotografias de arquivos nunca divulgados ao público. Um dos pacientes desenhou com carvão o interior exato da casa da sexta vítima, incluindo detalhes que só estavam registrados nos relatórios internos da perícia. Quando confrontado, disse apenas: "Eu não lembro de ter imaginado. Só fechei os olhos e a imagem apareceu pronta." Essa transmissão de comportamento desafia todas as leis conhecidas da psicologia comportamental e se conecta à hipótese mais temida pelos investigadores alternativos, de que o símbolo não apenas comunica, mas converte, que ele não serve só como linguagem ou invocação, mas como molde, uma matriz de comportamento que se infiltra, ajusta, adapta e, por fim, domina. Porque o verdadeiro terror não está no monstro. Está em perceber que, ao escutar, ao observar, ao repetir, você já deixou de ser quem era e começou a se tornar algo que já viveu antes. Algo que nunca morreu. Não era vento, não era encanamento, não era madeira antiga contraindo com o frio. O som que se ouvia nas casas marcadas pelo símbolo não podia ser explicado com nenhuma das justificativas habituais. Ele surgia em horários irregulares, durava poucos segundos e se espalhava pelas paredes como se estivesse vindo de dentro. Não de dentro do quarto, nem de outro cômodo, mas de dentro da própria estrutura, como se os tijolos, a argamassa e a madeira estivessem vibrando com algo que não fazia parte do mundo físico. Foi esse som que primeiro chamou a atenção do engenheiro acústico Jonas Feldman, convocado inicialmente para uma inspeção residencial de rotina. A moradora de uma das casas da rua Altenberg, próxima à segunda cena de crime, alegava estar ouvindo sussurros. Vozes que vinham das paredes quando tudo estava em silêncio. Vozes que não eram dela, nem de ninguém da casa. Jonas instalou microfones omnidirecionais nos principais pontos da estrutura. Por 48 horas, nada. Nenhuma anomalia. Nenhum registro além dos sons comuns da rua e da casa. Mas na madrugada do terceiro dia, algo mudou. Um dos microfones instalado em um corredor sem janelas captou o que mais tarde seria descrito por ele como sinais de uma comunicação primitiva, quase infrassônica, com padrões de onda incompatíveis com qualquer vocalização humana. Ele não queria assustar a moradora, mas também não conseguia ignorar os dados. Havia algo vibrando nas paredes, algo que parecia tentar falar, ou chamar. Quando os arquivos foram analisados por uma equipe externa, a surpresa foi ainda maior. O padrão de vibração se repetia com precisão matemática a cada 3 horas e 55 minutos. Um intervalo que, mais tarde, foi identificado como coincidente com a duração exata do tempo em que a terceira vítima permaneceu sozinha antes de morrer. Como se o espaço tivesse absorvido aquele momento, e agora o estivesse repetindo. Não como uma gravação, mas como um eco, um trauma preso no ambiente, reverberando através da estrutura da casa. O fenômeno se repetiu em outras residências próximas, mesmo em prédios demolidos. Em um terreno onde antes havia uma casa ligada ao caso,
O som foi registrado dias após a remoção completa da estrutura. Sem paredes, sem teto, apenas terra batida. Mas o som ainda estava lá, como se não dependesse mais de paredes reais para existir. Como se tivesse impregnado o local de forma permanente. Os pesquisadores passaram a usar o termo resíduo sonoro atemporal para descrever o fenômeno. Mas essa definição não explicava por que, em alguns casos, o som se adaptava ao ouvinte. Em uma das residências, 3 pessoas relataram ouvir frases distintas vindas do mesmo ponto da parede. Um dizia, escutar a própria mãe morta. Outro, a voz de uma criança pedindo socorro. O terceiro, palavras incompreensíveis ditas com raiva. Quando gravado, o som registrado era sempre o mesmo. Um ruído grave, constante, com leves flutuações de frequência. Mas ao ser reproduzido para cada testemunha individualmente, os relatos variavam de novo. Como se o som se moldasse à mente de quem escuta. Como se ele não fosse uma mensagem, mas um espelho. As experiências prosseguiram com resultados cada vez mais perturbadores. Em um teste extremo, um paciente voluntário foi deixado em uma das casas por 72 horas, com privação de sono e estímulos visuais. No final do experimento, ele estava em estado catatônico. Não havia se machucado, não havia gritado, mas havia escrito em todas as paredes da casa uma mesma frase: a voz não vem de fora. Quando questionado, não respondeu. Quando alimentado, não reagiu. Mas ao ser deixado novamente sozinho, começou a sorrir e a olhar fixamente para um ponto vazio da parede, como se esperasse por algo. Após esse evento, o local foi lacrado, mas relatos de vizinhos continuaram. Disseram ouvir o som, mesmo estando fora da casa. Disseram sentir pressão nos ouvidos ao passar em frente. Uma mulher afirmou ter tido um sonho com a casa se desdobrando por dentro, revelando uma espiral infinita feita de portas que não levavam a lugar algum. E no centro, algo murmurando, não com voz, mas com estrutura, com intenção. Hoje, esses sons são estudados como parte de uma possível linguagem arquitetural ativa, um conceito que afirma que determinados espaços, ao serem expostos a eventos intensos, podem se tornar receptores ou emissores de mensagens que não pertencem ao plano físico. Mas essa teoria, mesmo que aceita por uma pequena fração da comunidade científica, ignora o que os investigadores alternativos mais temem, que as casas não estão falando porque foram marcadas. Elas falam porque se lembram, e se lembram de tudo. E inclusive de você. Menkanan, 3 homens, 3 formações distintas, 3 relatórios absolutamente incompatíveis, todos baseados nas mesmas evidências. A divergência entre os pareceres técnicos dos investigadores que analisaram os materiais do caso Arkenfeld não se limita a interpretações subjetivas. Ela representa um fenômeno que desafia a base da análise criminal. A impossibilidade de estabelecer uma narrativa única a partir de dados objetivos. As fotografias, os sons, as transcrições e os depoimentos foram entregues a especialistas distintos, sob rigoroso controle de variáveis. Nenhum deles sabia dos nomes das vítimas. Nenhum deles teve acesso aos detalhes do caso. E mesmo assim, cada um relatou uma cena completamente diferente. O primeiro foi o professor emérito Peter Hochman, criminólogo aposentado, conhecido por seu trabalho com padrões comportamentais em assassinos em série. Ao receber os arquivos, descreveu com precisão uma cena ritualística clássica. Velas negras, figuras geométricas desenhadas em sangue, marcas de restrição e submissão. Para ele, o caso era de fanatismo homicida, com traços narcisistas. O assassino buscava controle e transcendência. Nada no relatório indicava algo fora do comum em termos de crime ritual. Nenhuma menção a sons, padrões visuais alterados ou percepção distorcida. O segundo investigador, Angela Hout, especialista em psicologia forense e análise de traumas coletivos, recebeu os mesmos arquivos uma semana depois, de uma fonte isolada. Seu relatório indicava algo radicalmente diferente.
A cena, segundo ela, não apresentava nenhum sinal ritual. Não havia sangue, nem velas, nem inscrições. O ambiente descrito era o de um crime doméstico violento, com caos emocional, objetos quebrados, sinais de luta e pânico. Ela apontava para um surto psicótico com possível indução química. Nenhuma das imagens vistas por ela coincidia com as fotos do relatório de Hochman. O terceiro, Marcus Endler, foi convocado de forma anônima. Teólogo, linguista e pesquisador de textos apócrifos, não sabia que estava analisando uma cena de crime. Recebeu os áudios, imagens e documentos como parte de um suposto projeto artístico experimental. Sua resposta foi a mais perturbadora. Afirmou que as imagens não eram fixas, que enquanto as observava elas se transformavam. Descreveu paredes se dobrando para dentro de si mesmas, figuras que surgiam atrás dos móveis, palavras escritas que mudavam de idioma. Disse que os sons reproduzidos não eram estáticos, que ressoavam em pontos diferentes do cômodo, como se circundassem seu corpo. E mais do que isso, afirmou que após a terceira escuta, começou a ouvir os áudios mesmo com os equipamentos desligados. Esses 3 relatórios, contraditórios e irreconciliáveis, foram apresentados ao Comitê de Revisão do caso como prova de contaminação interpretativa. Mas um analista externo, ao comparar os arquivos enviados e os relatórios devolvidos, fez uma descoberta alarmante. Os metadados dos arquivos mostravam alterações que não haviam sido feitas por nenhum operador humano. Em termos técnicos, os arquivos se reconfiguravam, não como dados corrompidos, mas como se respondessem ao perfil do observador, como se cada pessoa visse e ouvisse exatamente aquilo que era necessário para ativar uma resposta interna, para invocar algo específico e compatível com sua história, seu medo, seu inconsciente. Essa capacidade adaptativa dos arquivos levou a uma nova classificação de risco dentro da agência de análise. Conteúdo de leitura ativa. Materiais que não apenas comunicam, mas moldam a forma como são lidos. Documentos que funcionam como entidades, com intenção. O arquivo como vetor, a prova como organismo. E a conclusão inevitável: os investigadores não estavam cegos. Eles foram conduzidos, cada um ao seu próprio inferno particular. Cada um ao ponto exato onde sua razão se rompia. O crime nunca foi apenas o ato, foi o efeito. Hoje, os arquivos originais estão guardados em um cofre acústico, envoltos em resina protetora, acessíveis apenas sob condições extremas. Mas a pergunta continua: se as provas mudam conforme o observador, qual é a versão real? Se os documentos sussurram o que cada um precisa escutar para cair, então qual é a verdade por trás do símbolo? Existe, de fato, uma cena de crime objetiva? Ou cada vítima carrega sua própria versão do ritual, e o ritual é justamente esse: multiplicar, fragmentar, confundir, contaminar? O investigador nunca foi um observador neutro. Ele sempre foi o próximo a ser moldado. Ela aparece em relatos de sonho, em rabiscos infantis, em descrições de vítimas, em registros de delírio e em fragmentos de gravações auditivas desconfiguradas. Sempre com variações sutis, mas uma estrutura central que nunca muda. A casa. Não uma casa com endereço, não uma construção que se possa visitar, mas um lugar recorrente, descrito com precisão por pessoas que jamais se encontraram, jamais compartilharam documentos ou registros, e que estão espalhadas em regiões diferentes do mundo. Quando todos os relatos foram sobrepostos, reconstruíram pela primeira vez a planta de um lugar que não existe, pelo menos não no sentido comum da existência. O primeiro cômodo é sempre descrito como uma entrada estreita, onde o teto parece inclinado demais para a altura das paredes. O chão range, mesmo quando ninguém pisa. A temperatura nunca é estável. O ar vibra com uma densidade semelhante ao de locais subterrâneos. A iluminação, quando existe, nunca vem de lâmpadas ou janelas, mas de pontos de luz invisíveis, como se o próprio espaço estivesse emitindo um brilho sujo, quase verde. Ao fundo, sempre uma escada,
espiral, descendente, feita de pedra, metal ou ossos, dependendo da descrição, mas com degraus que não levam a um andar inferior reconhecível. A escada é sempre longa demais, profunda demais, como se dobrasse as leis físicas do local. Num dos relatos mais consistentes, o andar inferior é composto por salas sem função, como se fossem repetições mal feitas de cômodos humanos. Uma cozinha sem utensílios, uma sala de estar com móveis colados ao teto, um banheiro sem espelho, mas com um lavatório que nunca se enche. Em outro relato, o segundo nível é descrito como uma espécie de hospital abandonado, mas as macas têm marcas de garras e os corredores fazem curvas impossíveis. E em quase todos os casos, há sons, pingos em lugares sem água, relógios sem ponteiros marcando horas diferentes, e um sussurro contínuo que nunca se aproxima, mas também nunca desaparece. Ao longo de 32 registros analisados, 12 deles mencionaram portas. Portas que não abrem, ou que se abrem para o mesmo cômodo, portas que rangem sem vento. E uma delas, sempre presente, de aparência antiga, feita de madeira escurecida e trancada com uma tranca que nenhum dos observadores tentou abrir. Todos alegam que, diante dela, sentem algo maior do que o medo. Sentem a certeza de que abrir seria o mesmo que não voltar. Um dos sujeitos que participou de experimentos com estimulação onírica, após reproduzir a estrutura da casa em sonho, sofreu um colapso nervoso ao ser questionado sobre o que havia por trás da porta. Ele apenas gritava: "O tempo morre lá dentro." A parte mais inquietante vem da superposição dos mapas gerados a partir das descrições. Ao serem colocados lado a lado, e depois reorganizados digitalmente, com base em pontos fixos comuns, as plantas se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Cada relato parece trazer uma ala, um setor, um fragmento da casa inteira. Como se os sonhadores acessassem partes diferentes de uma mesma construção. Como se cada visitante servisse à expansão do local, alimentando-o com sua presença, sua lembrança, seu medo. Uma teoria ganhou força. A casa está crescendo, e cada novamente tocada pelo símbolo constrói um cômodo novo. Um dos especialistas em arquitetura psicogênica, campo marginal que estuda a projeção espacial do inconsciente, afirmou que a casa se comporta como um organismo parasitário. Usa o cérebro humano para existir. Cada detalhe relatado, cada descrição verbal ou gráfica, fortalece suas paredes. Ela não precisa ser física. Ela só precisa ser lembrada, falada, imaginada. A casa é linguagem em forma de espaço. E uma vez acessada, ela passa a residir em você. Esse modelo foi testado. Um artista visual, sem nenhum contato prévio com o caso, foi solicitado a desenhar uma casa impossível, com base apenas em estímulos sonoros extraídos dos áudios do caso Arkenfeld. O resultado? A planta desenhada, por coincidência ou contágio, coincidia com a seção que outros 5 sujeitos haviam descrito em sonhos. O artista não soube explicar. Disse apenas que as formas vieram prontas, como se já estivessem esperando para ser desenhadas. A casa que não existe tem portas que não se abrem, janelas que não mostram o lado de fora e escadas que descem em espiral até o momento em que você esquece estar descendo. Mas ela tem nome, e esse nome não é dito. Apenas sentido, sussurrado nas pausas de uma narração, na estática entre uma trilha sonora e outra, no silêncio entre os passos do corredor, porque ela não foi construída. Ela foi ouvida. E uma vez que você a ouve, ela sabe que você existe. Toda narrativa ritual tem um objeto, um elo físico entre o invisível e o real. Algo que atua como canal, como gatilho, como ponto de contato entre o ato e a presença. No caso de Arkenfeld, esse objeto nunca foi localizado. Não foi registrado nos laudos periciais, nem nos arquivos da igreja, nem nos depoimentos das testemunhas. Mas ele aparece, de forma sutil, difusa,
quase fantasmática, em desenhos, relatos inconscientes e em fragmentos de delírio entre os sobreviventes. Um objeto que ninguém vê, mas que todos descrevem de maneira assustadoramente parecida. Um artefato sem nome, sem forma estável, mas com um efeito constante. Sua presença altera o ambiente. Na quarta cena de crime, uma das paredes tinha um contorno estranho, como se um quadro tivesse sido retirado dali às pressas. A marca era circular, escurecida, e havia poeira acumulada ao redor, sinal de que algo estivera ali por muito tempo. Nada foi encontrado no local. Mas dias depois, uma assistente forense começou a relatar sonhos obsessivos com um disco negro, metálico, que girava sozinho mesmo sem vento. Em outro caso, uma enfermeira de uma clínica psiquiátrica cuidava de uma paciente exposta ao símbolo. A paciente murmurava sobre um objeto que respira. Quando questionada, ela apontou para o centro do quarto, onde nada havia. Mas os sensores de pressão indicavam uma leve deformação do ar naquele ponto, como se houvesse massa invisível, peso real sem corpo. A teoria da relíquia tomou força quando registros visuais foram cruzados. Em ao menos 5 fotografias das cenas, há uma distorção na imagem. Uma área difusa, de formato variável, em posições distintas, mas sempre no mesmo ângulo em relação ao símbolo. Uma zona de compressão que os peritos digitais não conseguiram explicar. Os pixels daquela área tinham composição divergente do resto da imagem, como se algo estivesse ali, e ao mesmo tempo, não estivesse. Quando sobrepostas digitalmente, essas zonas formavam uma figura ovalada, como a de uma peça côncava, espelhada, talvez esculpida em pedra negra. Um objeto que, segundo especialistas em simulação 3D, não refletia luz, mas absorvia. Diversos religiosos que examinaram os relatos associaram essa descrição a artefatos de origem não cristã, presentes em tradições anteriores à escrita, como os discos rituais etruscos e as esferas negras do culto urálico ao Deus sem superfície. A conexão mais próxima, no entanto, veio de um documento apócrifo traduzido parcialmente por um monge do século XII, que relatava a existência de um peso sem massa, usado para fixar presenças no plano terreno. Era descrito como o pulmão de pedra, uma peça que não era tocada, mas escutada. Um artefato que emitia som apenas quando alguém tentava negá-lo. Essa relíquia, seja o que for, age como um catalisador. Sua suposta presença coincide com momentos de maior intensidade nos eventos. Nos vídeos de vigilância interna de uma das casas marcadas, as luzes oscilam exatamente no instante em que um dos ocupantes, durante um surto, aponta para o chão e grita: "Ela está aqui, bem aqui." Os sensores não registram presença física, mas a temperatura naquele ponto específico cai subitamente. E o som do ambiente, ao ser desacelerado, revela um zumbido grave e contínuo, audível apenas em frequências abaixo do limiar humano. Por que a relíquia nunca foi encontrada? Talvez porque ela não queira ser. Ou talvez porque sua função não seja ser vista, mas sentida. Como uma âncora simbólica que só se manifesta diante de uma mente vulnerável, disposta, já tocada. Alguns estudiosos sugerem que o objeto pode não ter forma definida, que ele assume contornos distintos para cada pessoa, adaptando-se às memórias, medos e símbolos internos de cada testemunha. Outros acreditam que ele sequer exista como matéria, que seja uma manifestação do próprio símbolo, condensado em ponto fixo. O mais inquietante vem dos relatos de pessoas que disseram ter tocado o objeto. Seus depoimentos, embora escassos, convergem em um ponto. Ao tocá-lo, não sentiram textura. Sentiram lembrança. Como se o contato com a relíquia não fosse tátil, mas temporal. Como se por um instante estivessem revivendo algo que não viveram. Uma memória implantada. Uma emoção que não é sua, mas que passa a fazer parte de você. O artefato ainda não foi registrado. Não há prova direta, mas ele está presente. No centro dos sonhos. No vazio entre as palavras. No canto do quarto onde a luz nunca chega.
E talvez mais do que tudo, ele esteja à espera de reconhecimento. De alguém que não o procure com os olhos, mas com a mente aberta, suficientemente fraturada para aceitar o que não pode ser nomeado, porque a relíquia não precisa ser encontrada. Ela só precisa ser reconhecida. No início, parecia apenas coincidência. Uma sombra fora de hora. Um reflexo mal interpretado. Um brilho no vidro que não deveria estar ali. Mas depois do terceiro caso registrado com os mesmos sintomas visuais, o padrão ficou claro. Pessoas expostas ao símbolo ou ao conteúdo relacionado ao caso Arkenfeld passaram a relatar distorções em reflexos, espelhos, janelas, vitrines, telas pretas desligadas. O reflexo deixava de ser um retorno passivo da imagem real e passava a agir de forma autônoma, como se estivesse um passo à frente ou um passo fora de sintonia com o mundo físico. A imagem devolvida já não correspondia ao corpo. Ela observava. E, em alguns casos, sorria. O primeiro relato verificado veio de um enfermeiro que trabalhava no setor psiquiátrico, onde uma das testemunhas do caso havia sido internada. Ele descreveu que, ao lavar as mãos, percebeu o reflexo da paciente parada atrás dele no espelho. Mas ao virar-se, ela não estava lá. E quando olhou de novo, viu-se sozinho no espelho. Mas a imagem da paciente ainda permanecia atrás de si, imóvel, encarando-o diretamente. Disse que foi apenas um segundo, mas suficiente para sentir uma onda de pânico visceral. Aquilo não era uma falha visual. Era como se o espelho não fosse mais um espelho, mas uma brecha. Um lugar onde o tempo e a identidade perdiam coerência. Casos semelhantes surgiram em residências investigadas. Moradores relataram reflexos que piscavam quando não estavam piscando, que se moviam em microgestos que não foram feitos. Um vídeo caseiro captado por uma família próxima a uma das casas marcadas mostra claramente o reflexo da filha caçula mexendo os lábios, apesar de a criança estar completamente imóvel diante do espelho. A filmagem foi desacelerada, ampliada, tratada digitalmente. Não há explicação racional. A imagem do reflexo realiza um gesto isolado, independente da criança. E o mais desconcertante, após esse evento, a menina parou de falar. Por mais de 3 meses permaneceu muda. E quando voltou a vocalizar, utilizava palavras em uma ordem desconexa, que mais tarde foram ligadas aos mesmos fonemas presentes nas gravações do símbolo. Esse tipo de fenômeno ultrapassa o campo do sobrenatural tradicional e entra no território das disfunções de realidade. Os reflexos tornaram-se para os afetados uma ameaça invisível, não porque atacavam, mas porque observavam. E esse ato de observar carregava uma sensação inescapável de julgamento, de dissecação psíquica, como se aquilo que se formava no vidro não fosse apenas uma duplicação da forma, mas uma versão filtrada da consciência. Um eu que já havia cedido, que já estava tomado, que ainda mantinha o rosto, mas já não era humano. Espelhos cobertos tornaram-se um padrão entre os sobreviventes. Janelas vedadas, telas mantidas fora de uso. Em um caso extremo, um homem retirou todos os vidros de casa e substituiu com tecidos pretos costurados à mão. Em seu diário escreveu: "Eles aprendem com o que veem. Se nos virem demais, aprendem a sair." Uma teoria alternativa, mais extrema, surgiu a partir desses eventos. O símbolo não atua apenas na linguagem e no som, mas também na luz. Ele modifica a forma como o mundo é refletido. E mais do que isso, ele gera fragmentos conscientes dentro dos reflexos, cópias corrompidas, simulações imperfeitas, pedaços de entidade tentando se manifestar por meio da repetição da imagem humana. Por isso, os reflexos não são exatos. Não estão sincronizados. Eles falham. E nessas falhas, se revelam. A distorção é o indício. O erro é a janela. Em alguns casos documentados, o reflexo não apenas se movia por conta própria, ele desaparecia, sumia da imagem, e em lugar de qualquer figura humana,
O espelho mostrava a sala vazia. Mas ao sair da frente do espelho, quem observava sentia algo passar por si. Um frio interno, profundo, como se uma camada do corpo tivesse sido atravessada por outra presença. Não externa, mas vinda de dentro. Esses fenômenos desafiaram a física, a psicologia e a lógica, mas continuam a se repetir. E cada novo reflexo distorcido é uma lembrança de que, talvez, os espelhos nunca tenham refletido apenas o que está do lado de cá. Talvez sempre tenham sido frestas. E agora que você ouviu esta história, talvez a próxima vez que se olhar no espelho, algo não esteja exatamente no lugar, não o rosto, mas o tempo entre o que você faz e o que a imagem devolve. Poucos documentos sobreviveram às décadas de silêncio e negligência em torno dos eventos de Arkenfeld, mas um conjunto específico de arquivos permanece envolto em um mistério ainda mais denso: o dossiê da Unidade 11B. Oficialmente, essa unidade nunca existiu. Não constava nos registros policiais nem nos sistemas do Ministério da Justiça. Era uma célula paralela, operando entre a medicina forense, o aparato militar e um braço obscuro do que alguns chamam de vigilância metafísica. Seu propósito não era prender ou curar, mas conter. E o dossiê em questão é a prova de que algo, ou alguém, esteve sob contenção em instalações que jamais foram oficialmente ativadas. Tudo começou com uma denúncia anônima, enviada em papel, escrita à mão, com uma caligrafia infantil e irregular. O envelope chegou ao antigo prédio da promotoria de Santa Rosa sem remetente, sem carimbo, como se tivesse sido deixado à mão na madrugada. Dentro, apenas uma frase: "Vocês prenderam a coisa errada." E junto dela, uma foto polaroid. Nela, o que parecia ser uma cela subterrânea, iluminada por um único feixe de luz verde. No canto inferior da imagem, marcadas a grafite: Unidade 11B, Protocolo 6. Essa pista levou a um reexame de ocorrências fora dos registros civis. E assim surgiu o nome do Dr. E.M. Vilarinho, psiquiatra militar dado como morto desde 1997, mas cuja assinatura aparece em relatórios do início dos anos 2000, sempre vinculada a perícias realizadas sob clausura e com autorização extrajudicial. Em um desses relatórios, havia a descrição clínica de um indivíduo do sexo masculino, identificado apenas como paciente sem rosto. O texto dizia que o sujeito apresentava traços comportamentais compatíveis com múltiplas personalidades, com interferência simbólica, linguagem dissociativa, resposta auditiva a estímulos não emitidos e um padrão de fala recorrente em línguas não documentadas. O paciente fora mantido por 3 anos sem acesso a espelhos, sem presença humana contínua e em ambiente acusticamente isolado. Os motivos para essa clausura extrema não eram médicos, mas reativos. Em trechos censurados, mas que puderam ser recuperados, há referência a um evento chamado de ruptura sensorial cruzada, quando todos os sensores da cela entraram em colapso simultâneo, enquanto o paciente permanecia imóvel. Imagens captadas por câmeras térmicas mostram alterações no campo eletromagnético do ambiente, sem fonte identificável. O mais inquietante: os técnicos que manipulavam os dados mesmo sem contato físico com o paciente passaram a relatar sonhos idênticos, envolvendo símbolos geométricos em chamas e um som grave que vibrava dentro do peito, não nos ouvidos. Esse fenômeno, uma espécie de contaminação à distância, levou ao encerramento abrupto do experimento. Mas o paciente não foi libertado. Segundo o dossiê, ele desapareceu. Literalmente. No dia 12 de junho, às 3h33 da manhã, as câmeras captaram um instante de escuridão total, seguido por 17 segundos de ruído branco. Quando as imagens retornaram, a cela estava vazia. Nenhuma marca de fuga, nenhuma ruptura estrutural. Apenas uma mancha cinzenta no chão, semelhante ao tipo de poeira formada por resíduos de calcinação. E na parede,
desenhado em sangue ou algo parecido. O mesmo símbolo de Arkenfeld, só que invertido. Espelhado, como se tivesse sido desenhado do outro lado da parede. Após esse episódio, todos os envolvidos foram transferidos, afastados ou, em alguns casos, desapareceram completamente. As famílias receberam explicações falsas. As provas físicas foram lacradas. E o dossiê, embora considerado perdido, reapareceu digitalizado em parte dentro de um pendrive deixado em uma biblioteca pública, em um envelope com a frase "Se abrirem, não parem de ler". O usuário que acessou o arquivo pela primeira vez sofreu uma crise psicótica aguda após assistir a um dos vídeos anexos. Nos quadros finais, há uma figura semelhante à do paciente sem rosto, mas agora vestida com roupas civis em um ponto de ônibus comum à luz do dia. O vídeo foi filmado em 2023. O caso da unidade 11B nunca foi oficialmente reaberto, mas o material circula em fóruns obscuros, entre investigadores independentes, teólogos dissidentes e antigos membros da inteligência desiludidos com o que foram obrigados a encobrir. Para muitos, a existência do dossiê prova que o símbolo não é apenas um fenômeno simbólico ou espiritual, mas uma tecnologia viva, uma matriz de controle, um organismo simbiótico capaz de se infiltrar em imagens, sons e estruturas narrativas. E o paciente sem rosto? Talvez ele nunca tenha sido um prisioneiro. Talvez tenha sido o portador. Nenhuma das autoridades envolvidas no caso Arkenfeld previu que o verdadeiro problema não estava nos símbolos gravados, nos reflexos distorcidos ou nas vozes registradas em fita. O verdadeiro contágio estava nas pessoas, nos olhos que viam, nos ouvidos que ouviam, na mente que interpretava. A transmissão era cognitiva. Não exigia toque, presença física, nem mesmo fé. Bastava atenção, bastava uma fração de segundo de compreensão, mesmo superficial, para algo começar a se mover lá dentro, onde a linguagem já não alcança. Essa teoria ganhou força após o evento conhecido como o Sussurro do Auditório. Um grupo de estudantes universitários de psicologia criminal havia recebido acesso a fragmentos editados do caso para análise acadêmica. Em uma das aulas, a professora exibiu um trecho de áudio gravado por um dos sobreviventes. Ao fundo, uma sequência de sussurros era audível, mas sem tradução clara. Durante a exibição, 3 alunos desmaiaram. Um deles convulsionou. A gravação foi interrompida imediatamente, mas os danos já haviam sido feitos. Os estudantes apresentaram sintomas semelhantes nas 48 horas seguintes: vertigem, insônia, hiperacusia e, mais preocupante, a repetição involuntária de uma única frase que não constava no áudio original. Ele está vendo através de mim. Esse padrão se repetiu em casas onde foram deixadas anotações sobre os símbolos, onde cópias do diário da primeira testemunha haviam sido escondidas, onde alguém simplesmente falava sobre o caso com mais detalhes. Os relatos sempre seguiam uma progressão sutil. Primeiro, uma sensação de observação interna, como se algo tivesse se aninhado por trás dos pensamentos. Depois, padrões linguísticos alterados, uso de palavras arcaicas, mudança no ritmo da fala, pausas longas entre frases. Em seguida, os sonhos, repetitivos, círculos concêntricos, escadas que não levavam a lugar nenhum, vozes vindas do chão, e por fim, a perda de reflexo, o ruído nas gravações, a desassociação da própria imagem. Um ex-agente federal que investigou os documentos extraviados do caso declarou em entrevista anônima que o símbolo não era um sinal, era um verbo, uma ação contínua, algo que não precisava ser entendido, apenas acessado em alguma camada não linguística do cérebro. Ele afirmou que tudo o que é necessário para a infecção simbólica ocorrer é a crença momentânea de que aquilo pode ser real. E então, mesmo que a dúvida volte, já é tarde demais. Você já viu, já ouviu, já carregou. O termo transmissão involuntária
passou a ser adotado nos círculos restritos que ainda investigam Arkenfeld. Não porque as vítimas queriam participar, mas porque bastava escutar um relato, olhar uma imagem, repetir um som. O símbolo não era o perigo em si, ele era o veículo, a estrutura. O organismo maior ainda não tinha nome, e talvez nem forma, mas era claro que ele utilizava a linguagem como meio de reprodução. Um parasita sem corpo, mas com intenção. Essa hipótese foi posta à prova em um experimento não autorizado conduzido por um grupo de documentaristas. Eles criaram um curta-metragem baseado em eventos reais do caso, mesclando sons, imagens distorcidas e frases extraídas dos arquivos lacrados. O vídeo foi exibido como parte de uma mostra underground de cinema experimental. Ao final da sessão, 9 pessoas apresentaram reações físicas, dor torácica, crises de choro, perda temporária da fala. Uma mulher alegou ver uma sombra atrás de cada espectador, mesmo com a sala vazia. Outro afirmou que o vídeo mudou de conteúdo na segunda vez em que o assistiu, que a voz da narração agora era a sua. A gravação foi retirada da internet após denúncias, mas já era tarde. Cópias circulam em redes privadas, torrents, fóruns criptografados. E o mais alarmante, surgiram versões levemente modificadas, reeditadas por pessoas desconhecidas, com novos frames, novas vozes, novas frases em idiomas não reconhecidos, como se o próprio conteúdo estivesse se atualizando, como se quisesse ser compreendido, expandido, reproduzido. A transmissão não é mais apenas um risco, é inevitável. Está nos relatos, nas reconstruções, nos documentários, nas piadas, nos memes. Está em você agora, talvez, se tiver ouvido algo que se pareça com isso, se tiver sentido aquele frio breve na espinha enquanto lia. Porque se há algo que essa entidade ou força aprendeu ao longo dos anos, é que nada viaja mais rápido do que uma boa história. Especialmente uma que parece proibida, que sugere ser perigosa, que se recusa a morrer. E se você continuar ouvindo, talvez ela continue falando. Ele começou com pequenas falhas. Primeiro foi apenas um tremor imperceptível nas mãos. Uma hesitação no pulso ao tentar transformar uma caneta em escrita. Depois veio o frio atravessando os ossos, mesmo em ambientes aquecidos. As pessoas afetadas não percebiam uma mudança gradual, mas de repente suas percepções do tempo começavam a falhar. O relógio parecia andar rápido demais, ou pausava de forma abrupta no pulso onde nada havia prendido a ele. Teve aquele homem que estremeceu enquanto fazia café na cozinha, olhou para o timer do forno e viu que os minutos estavam contados como horas. Levantou-se assustado, com os dedos congelados, achando que o forno estivesse atrasado. O forno estava desligado. Depois vieram as anotações do horário errado. Aquele padrão que só aparecia nos registros preenchidos após contato com áudios corrompidos. Relógios que marcavam horas que ninguém passou acordado. Textos onde frases repetiam trechos com microtremores rítmicos, como se a escrita tivesse sido feita por alguém que respirava fora de sincronia com o mundo. O pesquisador que anotava o depoimento de uma testemunha contou que ela escreveu a mesma frase 3 vezes seguidas, sempre no mesmo horário aparentemente correto, mas a leitura indicava que as palavras haviam sido escritas com intervalos de alguns segundos, apesar de parecerem contínuas. Um efeito visual de tempo inverso. Logo as manifestações biológicas começaram. Um jovem paciente relatou que sua visão fragmentou ao observar uma lâmpada. A luz oscilava de forma ritmada, como se fizesse pausas entre cada criação de imagem. Um neurologista que examinou o caso encontrava no exame nada evidente. Mas na ressonância magnética ficou claro. Os padrões cerebrais oscilavam em um compasso que não correspondia à frequência biológica humana. Estavam replicando algo diferente. Preciso, matemático, estranho. Era como se o corpo tivesse sido exposto a um compasso cúbico de tempo não linear. Uma professora universitária que viveu a sequência de eventos descreveu. Estava parada de frente para a lousa escrevendo fórmulas, quando olhou para o odômetro de papel no pulso e viu que os minutos marcavam segundos.
Voltou a atenção ao quadro e percebeu que o giz riscava o quadro mais devagar que o pensamento dela. Cada gesto parecia desacelerado. Até que parou. Por horas, nada aconteceu, até o quadro se apagar sozinho, como se o tempo tivesse revertido o risco do giz. Em sua fala depois, disse que o tempo se virou contra mim. Mas o mais perturbador não era o corpo quebrando métricas, era o corpo sendo reposicionado dentro de uma fração de tempo que já houve. Várias testemunhas relataram sonhos ou lapsos com eventos rotativos. Estar sentado em uma sala percebendo que já havia passado por aquela mesma cena centenas de vezes, com pequenas alterações entre um ciclo e outro. Um eco temporal que se refazia, como se a mente estivesse num loop de realidade desengatado. Esses sintomas levaram pesquisadores a considerar a hipótese de que o símbolo, ou a força por trás do caso Arkenfeld, não afetava apenas o emocional ou simbólico, mas também o contínuo espaço temporal dentro de cada corpo, que ela era capaz de romper, curvar, dobrar o tempo interno, e que talvez a casa sem número não estava presa no mapa, mas num instante eterno que existe fora do tempo, e que aqueles que acessam esse instante já não se reconhecem mais na sequência convencional da vida. O terror aqui não está na presença consciente, está no corpo que lembra demais, no corpo que sente o ontem, no corpo que teme o amanhã porque já o viveu. Não era delírio, nem fadiga extrema. Era o corpo, ou o que restava dele, quebrando. Permita-me dizer que a percepção do tempo pode vacilar, se acelerar, retroceder em espasmos desconexos. Esse fenômeno já foi documentado na medicina como distorção temporal, um efeito neurológico real que, em Arkenfeld, tomou forma viva. Em casos clínicos, pessoas experimentam o chamado tempo circular, repete-se, a sensação de já ter vivido o momento antes. São pacientes com psicose ou lesões cerebrais que relatam o relógio andando para trás, o tempo desacelerando, um cenário que aqui escapou dos consultórios e invadiu a carne. Num desses relatos, um homem acordou, olhou a hora. 5 minutos haviam se passado desde que fechou os olhos, disse ele. Mas quando olhou o relógio digital, constatou que faltavam ainda 20 minutos para o horário que se lembrava. O tempo não corria. Ele estava correndo, e como se estivesse afundando. Em Arkenfeld, esse fenômeno se amplificou. Relatórios mostraram pessoas que tentaram escrever um texto e, ao olhar de novo, o papel estava coberto de palavras repetidas, mas com intervalos visuais, como se o corpo anotasse em ritmo próprio, fora de sincronia com a mente consciente. O neurologista que acompanhou o caso encontrou no mapa cerebral um compasso que não batia com a frequência biológica. Era minucioso demais, quase matemático. O cérebro reagia a um pulso externo, um pulso que não pertencera ao mundo. Uma professora apareceu no hospital contando que, ao olhar o relógio no pulso, sentiu os segundos se transformarem em anos. Aquele tempo fugia dela, e o quadro à sua frente riscou as fórmulas mais lentamente que um pensamento. O giz se apagou sozinho. Ela sussurrou depois. O tempo virou contra mim. E nesses fragmentos, o corpo não apenas registrava o efeito da distorção. Ele se tornava a distorção. Sonhos recorrentes emergiram nos relatos. Estar num corredor, passar por ele e perceber que já tinha atravessado centenas de vezes, pequenas diferenças entre cada ciclo. Um looping temporal que suga a lucidez. Entre os investigadores, surgiu a hipótese de que a entidade atrás do símbolo não era apenas simbólica, era temporal. Que a casa sem número não era um lugar fixo, era um instante impossível, fora do tempo, eterno, e os que o acessavam nunca mais se reconheciam na sequência linear da vida. Na medicina, distorções dessa natureza têm nomes que parecem inofensivos: discronometria, incapacidade de medir o tempo que passou, ligada a lesões cerebelares em .wikipedia.org. E também o que se chama de experiências psicóticas em que o tempo sai da linha. No estudo sistemático, distorções como velocidade alterada,
tempo retrocedendo ou padrões circulares são relatadas em mais de 168 casos e surgem principalmente em quadros de psicoses, PMMC, ICCBI.IME.NIH.gov. O cérebro, fragmentado. A realidade flexível. E aqui, no terror singular de Arkenfeld, esse quebra-cabeça neurológico ganhou corpo e voz. O corpo deixou de ser o que sente o tempo, tornou-se o tempo. O horror não está no que acontece, está em sentir que tudo já aconteceu e que só se nasce uma vez. Mas a memória insiste e a mente se recusa a obedecer. Ela não deveria ter falado, ou talvez nunca tivesse sido falada de verdade. Aquela última palavra deixada em bilhete, na página arrancada do diário, no áudio gravado às pressas. Uma única palavra. Um fragmento de som que atravessa o mundo como lâmina e não pode ser calado depois. Ela dizia, eternos. Traduzida do latim, significava eterno, mas ela usou com outra conotação. Não cerebral, não cronológica. Era como se retratasse algo que havia transcendido o tempo, como se tivesse sido esculpida dentro da morte. Nos registros recolhidos, apenas uma página escrita à mão. Os papéis empoeirados tremiam sob os dedos de quem os encontrou. As letras, fortes, em tinta escura, traçadas de forma acelerada. Quando tudo parar, ou antes que pare, diga eternos. Quem escreveu isso não estava ordenando um rito, estava avisando. Mesmo quem lê sem voz, sente o peso no ar. A palavra não era a última, era uma chave. Mas uma chave que, uma vez usada, já não fecha. Especialistas em linguística ritualística detectaram ecos dessa palavra em documentos arcanos, mas nunca atribuída ao caso Arkenfeld. Em um texto medieval traduzido por gárgulas de catedrais, a menção a uma porta que se abre apenas quando um segredo é sussurrado pelo fim da vida. A palavra usada era eternos. Não apareceu em nenhum tradutor. Não foi dita num tom de esperança. Foi pronunciada como confissão. A vítima a pronunciou com voz cansada. Sua gravação foi feita sem percepção, por um policial relutante que relutou ainda mais quando ouviu o que havia captado. A voz saía fraca, arrastada, como se a sílaba estivesse sendo expelida de dentro de um poço profundo. Depois, silêncio. Um rasgo profundo. A gravação falhou ali. Seja porque a fita estourou, ou porque aquilo não deveria ter sido registrado. Durante meses, esse único vocábulo ecoou em quem teve acesso. Sob o travesseiro, na memória auditiva, abria passagem para sonhos conturbados. Corredores luminosos que nunca terminam, vozes repetindo eternos sem saber porquê. Uma enfermeira relatou sonhar com o símbolo desenhado flutuando em bruma escura, girando, girando, e ao centro, a palavra suspensa. O que ninguém esperava é que o impacto dessa palavra fosse físico. Pesquisas motivadas por linguistas da linguagem oculta apontaram que, quando pronunciada em certos contextos de tensão emocional, eternos provoca ondas cerebrais incomuns, quase eletromagnéticas, que se manifestam na aura sonora ao redor do falante. É como se o som impregnasse os sentidos de quem ousa ouvi-la, mesmo em pensamento. Como se o ar ao redor vibrasse com um resíduo de eternidade. Um participante de um experimento silencioso recebido clandestinamente em fóruns escreveu depois que ouviu a palavra durante meditação profunda. Em sua crônica pessoal, anotou que sentiu o mundo retroceder, como se tudo que existia antes da palavra fosse sugado para dentro dela, e que, por um segundo, viu a ponta dos dedos se dissolver. A palavra se espalhou de forma orgânica, viral, visceral. Em grafites anônimos nos muros da cidade de Arkenfeld, apareceu em letras brumosas, eternos. No fundo de um velho poço, alguém escreveu com saliva, eternos. Em fitas de áudio circuladas na Deep Web, o trecho de transcrição anotado à margem trazia aquela palavra como aviso final, e depois um risco grosso que cobria todo o resto. Psicólogos afirmam que a repetição inconsciente é uma forma de ritual. O cérebro,
quando confrontado com algo que não entende, grava o som com precisão obsessiva. Mas nesse caso, mesmo as notas conscientes desaparecem. A palavra sobrevive nos lapsos, no eco que se repete durante o dia, na saliva que forma o som antes mesmo do consciente registrar. O terror está no que ficou, no fio da voz que não se perde, na certeza de que aquela palavra já não pertence àquela vítima. Pertence a quem a ouvir primeiro, e depois a quem lembrar, a quem pensar. Você ouviu, você leu, você sabe. Porque certas palavras não são encerradas, elas se tornam presença. E algumas palavras não pedem para ser lembradas, exigem. Há algo nos círculos que marcham lá no centro, nos símbolos recriados em paredes, nas marcas que resistiram à limpeza oficial, no contorno daquele olho com raízes que mesmo em silêncio parece pulsar. Um símbolo que não está apenas servido à estética macabra ou ao ritual. Ele é, antes de tudo, um canal, um antigo sistema de código, um olho ritualístico cuja presença ativa algo profundo, algo temporal. Pesquisas sobre distorções do tempo, aquelas que fazem os segundos parecerem horas ou as horas escoarem como um rio lento, revelam que essas sensações têm base neurológica real. O termo discronometria, por exemplo, descreve a dificuldade em estimar a passagem do tempo corretamente, frequentemente causada por disfunção no cerebelo. Pessoas com essa alteração relatam que minutos parecem eternos, ou que o tempo parece se esvair de forma imprevisível. Nos relatos de Arkenfeld, o símbolo não adormecia. Ele era como um pulso escondido, ativando no observador aquela sensação visceral. O tempo parava como um relógio quebrado. Em casos neurológicos reais, distorções temporais, chamadas por alguns clínicos de fenômenos Alice no País das Maravilhas, envolvem experiências intensas de tempo andando para trás, em círculos, se quebrando. Essas sensações bizarras aparecem quase sempre em conexões com quadros psicóticos ou neurológicos graves. E o símbolo, com seu olho vertical e ramificações, funcionava como gatilho. Um gatilho que reprogramava a experiência do tempo interno de quem o observava. As vítimas relatavam sentir o ambiente desacelerar. A respiração ficava densa, a mente presa num lapso que não pertencia sequer ao tempo. O símbolo, então, não era apenas imagem, era experiência temporal. Cientistas descobriram que múltiplas modalidades sensoriais, visual, auditiva, sinestésica, podem se desincronizar sob distorções temporais. Isso explicaria por que, ao olhar para o símbolo, algumas vítimas ouviam o som mudando de ritmo dentro da cabeça, enquanto outras sentiam o corpo desencadear insônia ou lapsos de realidade. O olho ritualístico não era decodificável, era sentível, era uma entrada para outra percepção. O olho no centro do círculo, então, não era um desenho, era um portal, e o tempo era a chave. Quando alguém cruzava o olhar com ele, consciente ou não, o corpo passava a escutar outro compasso, ou virava peça de um relógio que já parou de girar. Na percepção, um segundo podia se estender até parecer uma eternidade, ou dobrar sobre si mesmo, criando a sensação de revisitar o mesmo momento repetidamente. Esse padrão não aconteceu só com uma testemunha. Reproduziu-se em diferentes contextos, com pessoas que jamais assistiram à cena original. O símbolo atuava como detonador de percepção alterada, e não apenas por sugestões. A distorção era real, fisiológica. O tempo era moldável ao toque do olhar. E se o símbolo era um canal, o olho era seu receptor. Ele captava algo que vinha de fora do mundo e infectava o tempo que vivemos. Alguns estudiosos dizem que após esse contato nada mais é linear. O passado invade o presente. O futuro nunca chega. Porque, se o tempo pode dobrar dentro de você, o que mais pode? E o símbolo pode fazê-lo. Ela aparecia em sonhos antes mesmo de saber quem era. Um rosto embaçado pela segurança da infância.
Uma voz que ninguém lembra ter ouvido, mas cujo eco voltou repetido em descrições de vítimas, testemunhas e pesquisadores. Essa criança, sem nome, surgiu como um ponto fixo na espiral de confusão de Arkenfeld e conectou cada fragmento dessa história com um fio silente. Em um dos diários recuperados, jamais oficialmente liberado, apareceu um desenho torto. Uma criança pequena, de costas, de mãos dadas com uma figura maior. O traço era hesitante, quase indecifrável. Mas aos olhos de quem o viu depois de estudar os símbolos, ficou claro, era ela, a criança. Presente antes de cada registro, como se seu olhar fosse o portal para o símbolo. Curiosamente, psicólogos que analisaram relatos de vizinhos mencionaram que alguns filhos repetiam padrões de fala não aprendidos, frases ininteligíveis que pareciam ecoar do passado. Um desses relatos envolvia uma garotinha que todos chamavam de Silêncio. Ela vivia quieta, mas um dia sussurrou uma narrativa inteira, em ordem e com emoção, de eventos que aconteceram anos antes de seu nascimento. Detalhes específicos de crimes, cor, posição das vítimas, o símbolo na parede. E seu olhar não era apenas recordação, parecia reconhecimento. Esse fenômeno encontra paralelos em distúrbios neurológicos conhecidos, como a Síndrome de Alice no País das Maravilhas. Pacientes relatam distorções sensoriais agudas, desde sensação de que o corpo cresce ou encolhe até distorção do tempo, chamada de taquicência, como se os segundos se dilatassem ou se esvanecessem, very well health. Essas alterações não são apenas visões ou alucinações. São formas de linguagem interna fluindo através do inconsciente, moldando a percepção. No caso dessa criança, o distúrbio era narrativo. Ela não estava simplesmente contando algo. Ela estava reproduzindo um circuito simbólico que não conhecia e que, mesmo assim, exigia presença. Como se viesse de uma memória que existisse fora do tempo humano. Pesquisadores tentaram relacionar esse fenômeno à memória implícita compartilhada, onde certos estímulos ativam memórias que não são conscientes nem pertencem ao relato individual. Mas nenhum caso havia sido tão específico, tão consistente em múltiplas vozes. Era como se essa criança fosse a interface material da memória coletiva daquilo que Arkenfeld havia se tornado. A criança sem nome também surgiu em gravações de áudio restauradas. Não como voz, mas como pausa, um suspiro, uma respiração retida. Um ruído leve, quase imperceptível, como se o próprio tempo tivesse hesitado para escutar. E quem ouviu aquele trecho por mais de uma vez, jurou sentir uma mudança na familiaridade do ambiente, como se tivessem atravessado um limiar sutil, mas definitivo. Nos arquivos visuais, aparecia em reflexos distorcidos, uma silhueta atrás de uma porta que não estava lá, no espelho de um corredor sem fim, em uma foto borrada de uma janela fechada. Em todos os casos, era sempre ela. Mas ninguém questionava sua presença. Era como se fosse esperado que estivesse lá. O simbolismo foi estudado por teólogos e ocultistas dissidentes. Alguns acreditam que essa criança é o ponto zero, o receptor original, que sua mente era o canal aberto pelo símbolo muito antes de ser usado, que ela não foi tocada por ele, foi escolhida, e que ao longo dos eventos, era ela quem transmitia, silenciosa, invisível, o testemunho que ninguém ousava confessar em voz alta. A criança sem nome nunca foi identificada. Nunca apareceu em registros médicos ou de nascimento. É possível que não tenha existido de forma convencional. Talvez tenha sido conjurada por algo que se alimenta do esquecimento, ou pela necessidade de lembrar. E se houve alguém que deveria dar nome à presença, esse alguém desapareceu antes de poder ser lembrado. Mas a criança sussurra, mesmo sem palavras. E de onde vem? Sabe muito mais do que pensa. As palavras começaram a aparecer sozinhas, em páginas brancas, nas margens de livros antigos, nos cantos escuros de diários esquecidos. Não como se alguém as tivesse escrito, mas como se tivessem brotado, surgindo de uma fonte que não pertence ao corpo humano.
A história se libertava e ganhava forma através de quem respirava perto de onde ela já havia respirado. A primeira ocorrência documentada apareceu em um exemplar empoeirado no porão da Biblioteca Municipal de Arkenfeld. Um livro de contos antigos, sem autor conhecido, abriu-se por página aleatória e revelou um parágrafo escrito com letra miúda e apressada. Eles contam, mesmo sem autoria, e por isso o eco continua. Ninguém admitiu tê-lo escrito, mas o texto era terrivelmente familiar. Lembrou a última página do diário da vítima. A mesma cadência, a mesma tensão entre o real e o sufocado. Era como se as vozes que silenciam se recusassem a desaparecer. Funcionários da biblioteca relataram outros casos. Um manuscrito translúcido apareceu em caderno acolchoado com uma mensagem. A verdade não precisa ser escrita, ela precisa ser lida. Em um celular esquecido sobre uma mesinha de café, num apartamento abandonado, surgiu uma nota de voz gravada por si mesma. A voz era eletrônica, mas a mensagem não. Isso me encontrou, e agora me move. Até um código Morse intermitente foi captado num site offline. Era o símbolo traduzido em pulsos luminosos e cunhado em uma sequência de ecos binários. Pesquisadores anônimos que estudam o que chamam de contágio narrativo afirmam que isso não é memória coletiva. É presença coletiva. Um texto que escolhe seu interlocutor. Um ruído que se torna história. Um hospedeiro simbólico que carrega o fio da voz, da frase, da memória, até que ela se torne real. O fenômeno foi testado experimentalmente por uma artista digital que controlava um monitor desligado por espelhos. Durante uma performance silenciosa de madrugada, o espelho mostrou um trecho de texto que ela não havia lido antes, mas que imediatamente reconheceu. Era o mesmo trecho encontrado no diário de Clara Feist. A artista não se lembra de ter visto, mas gravou com precisão. Depois, passou semanas escrevendo aquele texto em papel quadriculado, sem saber por quê. E disse que enquanto escrevia sentia uma presença atrás dela, ensaiando palavras que ainda não existiam. Não há um autor, não há uma intenção. Há apenas alguém que escuta e escreve, mas não com a mão, com a mente, com o corpo. Esse processo já foi comparado a fenômenos cognitivos como a linguagem hipnagógica, aquela que se forma na fronteira entre sonho e vigília, quando algo que não pertence ao consciente tenta ser articulado. Mas aqui não era sonho, era vigilância simbólica. Era a história reclamando vida. Em registros digitais o texto se corrige sozinho. Em fotos aparecem reflexos. Em ruídos, emerge disfarçado como latido distante. Ele quer ser lido, e uma vez lido, assume, e passa a existir dentro de você, não como lembrança, mas como necessidade. Porque algumas narrativas não são contadas, elas se escrevem. E você está lendo a sua. Ela não se encerra. A história jamais termina. Ela se transforma. Em você agora, ela é mais do que relatos, mais do que ecos. É um órgão pulsando no peito da memória. Você já foi levado por cada símbolo, cada estilo, cada fratura narrativa. Viu a criança que não tinha nome, a palavra que exigia ser lembrada, o tempo que dobrava, os reflexos que se moviam por conta própria, o arquivo que reescrevia o investigador, o símbolo que rasgava a percepção, e em cada tópico, uma nova porta que revela não um final, mas uma fissura. A conclusão não é um ponto. É a respiração que você segura quando o vídeo termina, quando o escuro volta e a tela se apaga. Fica aquele espaço silencioso entre o áudio, aquele segundo em que o cérebro tenta voltar a ser racional. E falha, porque a verdadeira narrativa já se instalou. Nos sonhos que vêm sem convite, nos pensamentos que ressurgem quando ninguém está olhando, na sensação de que há um ponto atrás de você, invisível, atento. O mal dessa história não foi humano, não foi entidade, foi linguagem, ou melhor, forma, matéria de pensamento. E talvez a parte mais aterradora seja descobrir que quem escreve não é você.
Alguém escreveu em você, com ondas, com símbolos, com ausência, não para ser lido, mas para existir. A casa sem número continua crescendo na mente. A palavra não se exorciza. Os sons não dependem de alto-falante. O relógio não volta a girar com regularidade. E o reflexo que você vê, às vezes no canto do espelho, sabe o que você teme, mesmo que você não saiba reconhecer. A história não acaba porque você não termina de contar ela. Porque quem escutou não está mais fora. Ele virou parte do contágio. E a conclusão não é a saída que todos esperavam. É o ponto em que você deixa de procurar caminho e decide manter acesa a chama do receio. A memória do impossível, daquilo que já existe mesmo antes de ser visto. Isso aqui não foi um vídeo. Foi um ritual silencioso. Um convite em forma de narrativa. Uma passagem para algo que, uma vez sentido, não se pode esconder mais. Você aceitou ouvir. Você aceitou lembrar. E agora sabe que o terror não está nos bares vazios, nas casas abandonadas ou nas gravações proibidas. Está ali, na mente que continua escrevendo, no coração que lembra do que nunca aconteceu, na presença que se oculta atrás da respiração. Se chegou até aqui, saiba, o último ato não será dito, será sentido. Nos sonhos, no batimento que desacelera, no nome que atravessa o peito e no eco da sua própria voz que agora carrega o peso de algo que se recusou a ser apenas história. A tela se apaga, mas a história continua, viva, não como lenda, mas como presença. Se você olhar de novo no espelho, talvez note um detalhe que não estava lá. Um símbolo, um traço de tempo dobrado, um olhar que conhece você. E tudo o que puder fazer então é não se deixar esquecer. Fim? Não. Começo.